E hoje a gente vai estar fazendo o review desse livro aqui de técnicas de costura, costura passo a passo, como eu havia falado. Anteriormente a gente gravou um vídeo mostrando os meus livros de técnica de costura. E aí eu vou estar fazendo um review de cada um para vocês, mostrando como é que o livro é por dentro. É importante ter esse tipo de vídeo para que a gente, antes de comprar, veja como é que é o livro por dentro. Às vezes a gente olha a capa, acha muito bonito, mas quando abre por dentro, vê que não era aquilo que a gente esperava. Então, eu vou estar fazendo review para vocês tirar as dúvidas de vocês quanto a esse livro. Então, é um livro muito legal para quem é iniciante, super indico. Ele tem mais de 200 técnicas de costura. Para você aí que está iniciando na costura, está aprendendo e tirando aí as suas dúvidas. É sempre bom a gente ter um livro de consulta. Então, aqui está o livro por fora, né? Ele tem uma capa grossa. O livro é da Alison Smith, da Publifolha. E eu vou estar mostrando aqui como é que é o interior do livro por dentro. Então, a gente começa aqui é um livro muito bem fotografado, tem várias fotografias muito bem tiradas, né? A gente tem aqui um kitzinho de costura com um porta-tesoura e alfineteiro. E a gente tem aqui o sumário. Então, o sumário começa com uma introdução, falando do material de costura, tecidos, tem um capítulo só para tecidos, muito legal. Noções básicas sobre o ponto de costura, moldes, pregas, franzidos, dobras, pensos e plissados, bainhas e bordas, fechos, bolsos, linha de cintura e cintos e faixas, guarnições, golas, mangas e seus acabamentos, técnicas decorativas. Então, tem aqui todos os tópicos aqui no sumário, para você aí estar aprendendo sobre técnicas de costura. Então, a gente tem aqui a introdução feita pela Alison Smith. Ó, perceba que é um livro muito bem fotografado, com as técnicas muito bem fotografadas. E ele começa aqui falando do material básico de costura aí para quem é iniciante. Fala aqui do estojo básico de costura, algumas coisas que a gente precisa ter para começar a dar início à nossa caminhada na costura. Fala aqui dos instrumentos de corte, ó, tem várias tesouras aqui, que a gente tem várias tesouras. Tem aqui o desmanchador de costura e várias outras tesouras. A gente tem aqui instrumentos para medir, para marcar. Tem a carretilha, que é um instrumento importante aí para a gente estar marcando tanto no tecido como nos nossos moldes. E a gente tem alguns acessórios extras, né? É sempre bom a gente ter noção do tipo de material que a gente vai comprar para a gente não se perder e comprar aí material que não é interessante a gente ter no início, né? A gente termina que compra muito material, gasta muito dinheiro comprando uma quantidade aí de material, ao invés de comprar o básico e tá investindo aí em tecido e outras coisas para você estar testando aí os seus conhecimentos. Então aqui a gente tem a parte de acessórios para passar. Aqui, ó, de acessórios e acessórios para passar. Tem a tábua, tem algumas coisinhas que é importante a gente ter, como um pano para passar por cima da roupa ali, para não dar danificando o seu tecido. Aviamentos, né? Fala de botões, de fechos, elásticos, né? Alguns aviamentos aqui. E linhas, né? Fala sobre os tipos de linha, como é que é feito, para onde é que é cada tipo de linha, onde que eu vou usar. Então, é um livro muito legal aí para quem está iniciando. Que a gente tem agulhas e alfinete, fala de agulhas de mão, para que serve, qual a melhor para determinado trabalho. Então, aqui fala de alfinetes, fala da máquina de costura, que a gente tem uma eletrônica, mas aqui tá as atividades básicas da máquina, o que tem, né, que geralmente vem na maioria das máquinas, e alguns acessórios para a máquina de costura aí fundamentais para a gente ter. A gente tem a bobina plástica, de metal, agulhas de máquina, alguns calcadorezinhos básicos, que é interessante a gente ter, certo? E aqui finaliza o capítulo que fala sobre acessórios. É interessante essa parte aqui de tecidos, porque ela dá uma noção aqui para a gente de quais os tipos de tecido que tem, de como é que ele é feito, como é que a gente deve cortar, qual é a costura que a gente deve utilizar, qual é a linha, a agulha, como passar, onde que a gente vai usar. Então aqui tem um capítulo todo destinado a tecidos, para a gente estar conhecendo os tecidos. Quando a gente está iniciando, a gente ainda não sabe qual o tecido é. Então, quando a gente está iniciando, a gente não tem muita noção de que tecido comprar para determinado projeto. Então, aqui ele dá uma noção bem legal sobre os tipos de tecido, né? Tecidos de lã, tecidos de algodão, né? Eu particularmente antes achava que tecido de algodão era só tricoline, mas aqui te abre a visão para outros tipos de tecido de algodão, né? Tecidos de seda, fala do linho, do couro, do tecido sintético, então fala de uma variedade de tecido, que é legal você ir na loja, tocar no tecido,
né, você ali pegar no tecido, ver o caimento do tecido, mas é importante você também ter esse conhecimento aqui prévio de todos os tecidos, para você estar ali fazendo a sua compra com convicção, com certeza, né? Então, a gente tem também aqui como são construídos os tecidos, né? Eu particularmente, antigamente, pensava que o cetim era um tipo de tecido, mas estudando a gente vê que o cetim é a construção, é uma determinada construção do tecido, porque existe tecidos de cetim de algodão, de seda, de poliéster. Então, o nome cetim não é o tipo de tecido, é como ele é construído, como as tramas são ali encaixadas. Então, fala aqui da construção dos tecidos. Aqui a gente tem essa parte aqui que é só de entretelas, de como aplicar, intertela colante, não colante, para malha, qual que é a mais utilizada em determinado tipo de projeto. Então, é uma parte assim bem legal do livro que ele te dá uma visão ampla ali de materiais. E aqui vai começar a falar sobre noções básicas sobre ponto de costura. A gente vê aqui pontos à mão. Eu volto a dizer que é importante a gente aprender a costurar à mão. Tem determinados tipos de acabamento, seja de artesanato de roupas, que é de fundamental importância você fazer um arremate, um acabamento ali à mão e bem feito, para trazer ali uma delicadeza à sua peça. Então aqui fala desde como colocar a linha na agulha, a fazer o nozinho, a fazer os pontos aqui à mão. Tem vários tipos de pontos. E aqui a gente vê pontos de costura à máquina, como começar, dar retrocesso, arremate, ó, vários pontinhos, que como fazer uma costura simples, né, como arrematar a costura, com viés, como costurar cantos e curvas, como costurar, reduzir o volume aqui das curvas, costura francesa, costura batida, como costurar com pespontos, bainha dobrada, como costurar em tecidos difíceis. Então ele te dá a foto, passo a passo das coisas. Muito legal, né? Então a gente está entrando aqui na área dos moldes, que ele fala como é que das partes do molde, de algumas identificações que vêm desenhadas no molde, para quem gosta de trabalhar com molde. Fala que como nós tiramos as medidas, aí para quem quer trabalhar com roupa, do passo a passo aqui da tirada de medidas. Depois a gente vai estar gravando um vídeo mostrando como é que tira as medidas. Aqui tem como cortar o tecido, né? Fala das partes do tecido, auréola, trama, viés, né? Se o tecido tem direção, se não tem direção, como é que a gente vai cortá-lo. Fala do posicionamento dos moldes no tecido, tem algumas maneiras aqui de posicionar da forma correta os moldes no tecido, aí para sua peça não sair fora do fio, sair torta. Ele fala aqui como alinhar, né? Cortar tecidos listrados, xadrez. Fala aqui do passo a passo de como colocar o molde no tecido para ficar bem alinhadinho. O esquema de montagem aqui nos tecidos, ó, tudo bem desenhado, fotografado. E como cortar aqui os moldes em cima do tecido. Como marcar o molde junto com a roupa, junto com o tecido, né? E aqui a gente está na seção de pregas, franzidos, dobras, pensos e plissados. Ele vai te ensinar aqui a fazer e a colocar os franzidos e pregas. Aqui ele ensina a gente a estar franzindo, né? Os tipos de franzidos e acabamentos que a gente pode fazer. Como colocar o franzido numa borda, numa peça, né? Aqui. Como franzir com elástico, aquela linha elástica que a gente chama de lastex. E fala das pregas aqui, que tem as pregas simples, tem aquelas nervurinhas, né? Alguns efeitos que a gente pode fazer na máquina, nas nervurinhas. Fala aqui de pences, como você marcar a pence, como você costurar a pence. Fala como você deve passar a pence para a roupa não ficar torta. De plissados, como se passar os plissados. Então tem todo aqui, né, um passo a passo para você estar fazendo o plissado, a prega, como é que costura. Aqui a gente tem plissados em cortinas, né, alguns tipos de prega para cortina. E nessa parte aqui a gente tem bainhas e bordas.
Essa parte aqui é bem legal porque ensina você os tipos de bainha, como você fazer uma bainha, seja ela na máquina, seja na mão, como você marcar essa bainha, fazer o arremate com viés ou fazer mesmo a bainha curva, que às vezes quem é iniciante tem dificuldade nisso. Aqui a bainha máquina, que como colocar, né, bainha com viés, como colocar renda, adornos na borda aqui da peça, alguns outros adornos. E essa parte aqui fala dos fechos, né? A gente tá fechando a peça, né? Fala dos botões, dos tipos de botões, de como pregar cada um deles. Tem o botão de 2 furos, 4 furos, o botãozinho de pé, o decorativo. Ensina até você a revestir o botão, forrar o botão manualmente e com aquele aparelhinho. Tem as casas de botões. Tem como fazer uma azelha. E a gente tem o colchete, o velcro, alguns outros fechamentos. E aqui tem os zíperes, né? Uma parte dedicada só aos zíperes. A gente tem algumas formas de estar colocando o zíper comum e também o zíper invisível. A gente tem aqui o zíper central, o zíper coberto. Esse zíper aqui que é um zíper com ponta aberta, que você tanto pode estar botando comum ou para esse tipo de zíper aqui com ponta aberta e o zíper invisível. Aí mostra o passo a passo como você tem que fazer. E aqui a gente vê os bolsos. A parte dos bolsos tem os bolsos bem básicos, né, que são os bolsos chapados, mas fala de como você colocar, de como você costurar. É bem interessante, né, que só tem bolso chapado, né? Como colocar lapela, como fazer o reforço aqui na borda do bolso. O bolso lateral, o bolso canguru. E aqui a gente tem as linhas de cintura, cintos e faixas. Como juntar a saia com a blusa, formando um vestido. Tem aqui como colocar elástico, fazer um cós com elástico. Aqui, ó, colocar como costurar o elástico também. Como tá colocando o cós reto, entretelando, costurando, ó, tem o passo a passo aqui todo bem fotografadinho. Fala de cintos, né? Como tá construindo um cinto com laços. E essa parte aqui fala de decotes, né? De como você fazer acabamentos em decotes e cavas, né? Fala aqui dos tipos de decotes tradicionais que a gente tem e como fazer o acabamento desses tipos de decotes com revel ou outro tipo de acabamento, né? Que tem o viés também. Então fala aqui o passo a passo, né? Ele te dá algumas dicas aqui de como costurar, aqui decotes, né, colocando viés, aqui as cavas, e aqui a gente tem um capítulo inteiro falando de golas, como os tipos de golas, né, 4 tipos de gola, como colocá-las, como tá preparando elas para estar colocando na roupa. Aqui tem o passo a passo da gola chinesa, aqui da gola chale. Aqui tem o acabamento das mangas, né? Que tem alguns tipos básicos aqui de manga, como colocar essa manga, como embeber a manga. Aqui tá colocando ela, tem a manga princesa. Aqui não fala de modelagem, fala só da aplicação da manga, que é o acabamento, a colocação da manga na roupa. Aqui da borda das mangas, do punho. A gente tem colocando elástico, fazendo carcela de manga. Aqui as carcelas, né? Os tipos de carcela. Colocando o punho, né? O passo a passo da colocação do punho. E tem aqui no final algumas técnicas decorativas para quem faz outro tipo de trabalho. Então, é um livro assim bem legal, que eu super indico para quem está começando a costurar, que tem falando de rosas, de laços.
Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem estar mandando lá pelo direct do Instagram, vai ser um prazer responder vocês. Até a próxima, Deus abençoe!